E aí pessoal, tudo bom? Então esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre o LaTeX. E aqui eu vou apresentar para vocês algumas características gerais de um documento, tá? E algumas funções importantes relacionadas ao texto. Mas antes, eu queria voltar àquele arquivo que nós criamos no último vídeo. Eu dei o título de modelo, vocês podem ter dado o título, outro título, né? Mas aqui está ele, ó. Então ele está numa pastinha que chama modelo também. E aí eu queria falar para vocês, observem que ele gera vários arquivos, né? Então não é só um. Por exemplo, a gente tem um arquivo .aux, um arquivo que é .txt, um arquivo PDF e esse arquivo do tipo rar, beleza? E ainda esse arquivo .tex. Esses três arquivos aqui, ó, eles são criados pelo Mictec e pelo TecStudio. Então, são arquivos de configuração, são arquivos que o sistema utiliza para gerar o resultado final. Então, se a gente apagar eles, não tem problema. Toda vez que a gente compilar, aqueles três arquivos são gerados novamente, tá? Esse daqui é o PDF. Então ele está com algumas letras aqui que eu estava fazendo alguns testes depois, mas é o PDF que a gente fez. Se a gente apagar ele, também não dá nada. E se a gente quiser exportar, mandar para algum lugar, tá lá o PDF. E esse daqui, ó, é o arquivo que a gente digitou. É o .tex. Opa. Então se a gente clicar aqui em propriedades, é o nome dele. Observem que ele é .tex. A extensão dele é .tex. Mas disso eu quero falar uma coisa muito importante que é sobre organização. Quando vocês forem criar um novo arquivo, um novo texto, né, é interessante que ele seja criado em uma pasta só para ele. E que você não misture diferentes projetos, mesmo que sejam diferentes projetos de LaTeX. Porque o que acontece? Fica bagunçado. Cada texto de LaTeX vai gerar esses arquivos auxiliares. Em textos mais complexos, vocês vão precisar de outros arquivos ainda. A gente vai ver isso mais para frente ao decorrer desses vídeos. Então, assim, a dica é: cada projeto que você for fazer, ele seja organizado em uma pasta. Tá? Isso, de maneira geral, vai deixar sua organização mais fácil. Depois, se você precisar procurar, também é mais fácil de achar. Eu já coloquei um monte de coisa junto, já deu ruim, eu vi que ficou confuso. Aí eu adotei essa prática, então eu estou passando essa dica para vocês. E aí, para você abrir, dá 2 cliques, ele já vai abrir o TecStudio com o texto. Então, aí a gente vou colocar aqui para maximizar, beleza? Uma coisa que eu quero falar para vocês que é muito interessante é, observem essa abinha lateral. Tá? Se um de vocês não estiver aparecendo por um acaso, vamos supor que está assim. Você vem aqui, ó, em View, Show, Side Panel. Pá. Aí ele aparece e deixa aqui nessa primeira abinha estrutura. Tem essas outras várias configurações, depois talvez a gente fale sobre elas, mas agora deixa aqui na estrutura. E tá vendo que ele está indicando um documento? É esse documento aqui, ó. Olha que interessante. Então, o compilador já fala pra gente, ó, esse arquivo que você está vendo depende desse daqui. Então, se eu der um clique nele, ó, tanto que se eu colocar o mouse em cima, na linha 6. Então, aqui é a linha 6, ele está mostrando essa dependência. Se eu dou um clique, ele mostra esse arquivo, tá? Interessante, porque aí, se você precisar editar alguma coisa no preâmbulo, ele já está aqui, só se dá um clique ele abre. Lembrando que esse preâmbulo, ele é um preâmbulo geral, né? É um preâmbulo que ele vai servir para todos os nossos documentos e para ficar mais fácil. Beleza. Então, lembrando algumas coisas. Sempre que eu precisar colocar uma informação do LaTeX, é a barra invertida, essa do lado do Z, do lado esquerdo do Z geralmente. Na frente vem o comando. Entre chaves é alguma coisa opcional. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu apagar isso daqui e rodar, ele rodou normal, porque é algo opcional. Se der o Ctrl Z, ele vai voltar, né? Ctrl Z reverte a ultimação e o Ctrl S salva. E entre chaves é aquilo que é essencial, é parte fundamental do comando. Então, se eu apagar, viu que deu um monte de erro, ficou tudo vermelho? É porque está faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Então, chaves é alguma coisa importante. Deixa eu dar um Ctrl S. Se eu vim aqui no preâmbulo, de novo, ó, esse daqui é um pacote, é uma configuração essencial, é o pacote em si, né? E o que está entre chaves, entre colchetes, perdão, é uma opção desse pacote. E assim por diante, tá? Isso é interessante para que, se você pegar outros códigos,
você saiba o que procurar. Então, se você jogar na internet Babel LaTeX, você vai achar várias coisas sobre esse pacote e, consequentemente, você vai achar várias características de opções. Então, essa é um detalhe importante. Ah, o que significa mesmo esse comando, esse pacote? Não lembro. Digita lá no Google, você vai achar muita coisa. O LaTeX já é alguma coisa bem fundamentada, então tem bastante coisa lá. Então, vamos lá. Vamos parar de enrolar. Deixa eu só rodar uma vez para não ficar vermelho, que beleza. Uma das coisas que eu quero falar aqui, então, de cara, o LaTeX utiliza essa letra aqui, ó. É uma letra própria dele, tá? Que geralmente nem vem nativo no Windows, então você nem consegue achar no Word para usar, mas é essa letra aqui, beleza? E aí eu separei uma maneira da gente comparar. Então, aqui então eu coloquei o Word, tá? No Times New Roman com a letra 12 pontos, e aqui está o modelo em LaTeX com a letra original dele também em 12 pontos. Dá para notar que ela é um pouquinho diferente, né? Os acabamentos finais das letras são parecidos, olha as curvinhas do T, o jeitinho que é o O, né? Que ele é mais largo nas laterais e mais fino embaixo e em cima. Dá para ver que é mais ou menos igual. E aí tem um pacote que é esse daqui, ó. Esse daqui não interessa pra gente, era só um teste. É esse daqui, ó. Use Package Times, de Times New Roman mesmo, tá? Então serve para mudar para Times New Roman a letra. E aí, se agora eu compilar, observem que a hora que eu compilo, ele já muda aqui o preâmbulo também, tá? E aí, se a gente olhar, ele tá bem mais parecido. A cor da letra tá mais forte, né? Eu digo, a espessura da letra ela tá mais parecida. Antes ela tava mais fininho. E os acabamentos estão bem iguais. Olha o T, é bem idêntico. Só que uma coisa que está mudando é o acento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de letra e caracterizações especiais. Por exemplo, como que eu coloco em itálico ou como eu coloco em negrito as letras. Então, beleza. A gente pode vir aqui em LaTeX. E aí você vem aqui, ó. Não, aqui, Font Styles. E aí tem esses diferentes tipos. Tem ênfase, itálico, slanted, não sei muito bem o que é isso, o negrito, typewrite, que é espaçamento simples. E aí tem algumas opções. Depois, se vocês quiserem procurar, mas eu vou falar das básicas. Então, o negrito, o atalho dele é o Ctrl B, que é Text BF. Então, palavra em negrito. Se eu mandar compilar, observem que ele está em negrito. Eu vou fazer assim, ó, eu vou deixar a palavra só. Para a gente acompanhar a diferença. Para a gente colocar em itálico, é Ctrl I, palavra. E aí, para a gente colocar sublinhado, é underline. Esse daqui ele não tem atalho, né? Então tem que palavra. Observem que para todas as funções eu tenho que colocar entre chaves, tá? Isso é interessante, mas uma dica que eu quero dar para vocês é, por exemplo, se apertar o Shift, selecionar a palavra, apertar o Shift e apertar para aparecer chaves, né? Ou apertar a palavra de chaves, o LaTeX já fecha nesse espaço que você selecionou. Isso é bem útil, né? Para economizar um pouquinho de tempo. Porque se você apertar ele simples, ele abre e fecha. Se apertar para abrir, se abrir para fechar, ele só fecha. E tomem cuidado, porque, por exemplo, se deixar alguma coisa aberta, pode dar erro. Ou se eu colocar 2, por exemplo, ó, deu erro. Então tomem cuidado com esse negócio de chaves, que é uma coisa que dá bastante erro. Um outro pacote que eu queria mostrar para vocês, que ele vai ser interessante para hoje, para a gente entender um pouquinho melhor, é o Lipsum. Ele gera alguns caracteres aleatórios no LaTeX. Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui, vou colocar barra invertida, Lipsum. Tá vendo que ele já me deu algumas opções, várias opções? Eu vou colocar nesse primeiro aqui. E eu vou colocar para rodar.
observem que ele escreveu um negócio mó nada a ver, tá vendo? Que ele escreveu um texto, se você for ler, são palavras irreconhecíveis, eu não sei se eu acerto se isso está em latim, mas é um texto reconhecível e isso serve bastante para a gente ver a estrutura geral. Então observem que o LaTeX já deixa tudo justificado, né? Não é uma coisa que a gente tem que alterar e que ele faz o número das páginas normais. Beleza. Se eu colocar, por exemplo, barra lipsum, colocar 1 aqui, ele vai me dar só um parágrafo, tá? Então isso é interessante para a gente fazer algumas coisas. Então a gente vai usar só esses dois pacotes adicionais. E eu quero falar outra coisa para vocês, que é uma maneira de adicionar pacotes. Se eu colocar uma vírgula aqui e escrever lipsum e apagar aqui, ele funciona também. Então é uma maneira diferente para, por exemplo, eu não quero colocar nenhuma configuração especial, nenhuma opção para esses dois pacotes, eu posso escrever eles junto. Poupa linha, tá? Isso é uma maneira diferente. Mas então tá. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre como que dá parágrafo no LaTeX. É bem fácil. Então, eu vou colocar aqui um lipsum, um parágrafo. E aí, se eu colocar aqui embaixo, barra lipsum 1 de novo, observem que ficou tudo junto, né? Aqui, ó, Lauren, tá vendo? Começa aqui e termina aqui, ele fica tudo junto. Se eu colocar duas barras, ele deu o espaçamento aqui. Se eu pular uma linha, ele vai dar o espaçamento com indexação. Entenderam a ideia? Então, para dar um parágrafo, a gente tem que pular uma linha. E se você só quiser que termine aquele parágrafo, você coloca duas barras. Outro detalhe, eu coloquei aqui, se eu colocar um comando que chama barra no ident, sem indexação, ele não deu esse espaçozinho aqui, que esse espaçozinho significa indexação, tá? Depois eu vou deixar no comentário esse arquivo com todas as informações que a gente está fazendo. Então, se você já quiser na descrição do vídeo baixar esse arquivinho LaTeX com todas as coisinhas melhor organizadas, eu vou fazer isso no final, tá? Eu não vou fazer agora com vocês porque senão vai demorar muito tempo. Então, como da parágrafo a gente já viu, a indexação, beleza. Outra coisa legal, deixa eu dar um Ctrl Z. É uma coisa que eu gosto bastante de usar, que é legal para exercícios. Por exemplo, ó, vamos supor que a gente tem a questão 1. Então, ó, vamos usar alguns conceitos que a gente já aprendeu. Vou colocar em negrito 1. E a gente tem a questão 1. Se eu colocar barra begin... barra begin... E aí eu escrevo quote. Tá vendo que ele já abriu e fechou. E aqui dentro é o ambiente. Então, eu vou colocar isso daqui. Aqui. Observem que esse texto que vai ficar aqui, ele fica mais centralizado. Não que ele fica mais centralizado, mas ele fica com esse espaço aqui em lateral. Eu não sei muito bem como chama isso tecnicamente, mas isso daqui é interessante para colocar respostas. Então você pode colocar um R, dois pontos, e aí você responde aqui. Porque aí essa estrutura deixa o texto diferenciado. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Então, questão 2. Questão 3. Tá vendo, ó? Se você olha, você já consegue bater o olho, você vê o que é a pergunta e o que é a resposta. É uma das maneiras legais de você conseguir diferenciar isso. Ainda eu quero deixar as respostas em itálico. Só selecionar todo o texto, apertar o Ctrl I, né? Ctrl I o itálico para ficar em itálico. Já fica diferente, ele fica mais legal, entendeu? Então, esse quote é um ambiente que deixa centralizado. Isso daqui também é legal para citação indireta, com mais de algumas linhas, eu acho que mais de 3 linhas, aí tem que ser tamanho 11 da letra, né? E aí ele tem que estar justificado. Então, esse begin quote serve também para fazer essa função. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tamanhos da letra, que eles são mais ou menos pré-definidos, tá? Então a gente vem aqui em LaTeX, Font Size, e observem que tem vários tipos.
Tem de teeny, que é pequenininho. Aí tem small, large e huge. Então, se a gente escrever assim, barra teeny, e aí a gente coloca palavra. Aí eu vou selecionar tudo isso daqui e colocar entre chaves. Deixa eu colocar ao lado ela normal, palavra. Então olha a diferença, né? Qual que é o próximo? Eu esqueci. Esse negócio, esses tamanhos das palavras, eles não são muito usados. É small, large, huge. Tá? Então aqui, barra small. Como eu dizia, pessoalmente eu nunca usei eles muito, mas é sempre bom saber. Às vezes, quando você quer dar destaque para alguma coisinha. Então o small é um pouquinho menor, pouquíssima coisa menor que o outro, né? Deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que se eu colocar um tiny com T maiúsculo, ele deu erro. Não, o tiny tem que ser com T minúsculo. Eu já vou falar isso porque se eu colocar, por exemplo, large, tem que colocar o barra, né? Palavra. A gente seleciona aqui. Então ele já está maior que essa palavra. Só que se eu colocar ele com L maiúsculo, observa que ele fica maior. E se eu colocar ele todo com palavra em maiúsculo, ele fica maior ainda. Então é uma configuração um pouquinho mais fina, né? A gente consegue ajustar o número de palavras em caixa alta que você colocar aqui, vai aumentar um pouquinho o tamanho dela. E se colocar huge, palavra, o huge em todo minúsculo já é menor. E se colocar o barra huge, huge, eu acho que ele não aceita então. Caixa alta. Tudo bem. Então é só o large que aceita. Vamos ver. Não mudou. Acho que aparentemente não mudou nada. Mas tudo bem. Então, de tamanhos de palavra é isso, tá? É bem simples, não tem muita coisa. Tem algumas variações disso, mas eu vou tentar também deixar na descrição para vocês algumas coisas nesse sentido. Eu acho que não vale tanta pena bater nessa tecla. Aqui outra coisa que eu quero para falar para vocês é o alinhamento do texto. Então você vir aqui em LaTeX, vir em Environments, aqui tem centralizado, alinhado à esquerda e alinhado à direita. Vocês podem observar então que essa abinha LaTeX tem várias ferramentas que ele já mostra pra gente como usar, né? E isso então facilita bastante. A gente não tem que ficar salvando esse tipo de coisa porque o Text Studio já mostra pra gente. Então, eu vou abrir o Begin Center. Então deixa eu só escrever um para vocês. Então seria barra begin. Ele já vai aparecer esse environment name. Você dá um enter. E aí você digita aqui, center. Observa que ele abriu e fechou. Ele escreveu um content aqui no meio. Então isso daqui é um ambiente que eu posso dizer assim, né? E aí tudo que tiver dentro desse ambiente barra begin e barra end, ele vai estar centralizado. Mesma coisa, barra begin document, tudo que tiver entre aqui vai estar no documento. Eu vou apagar aqui, tá? E uma ideia de organização de texto é que uma coisa que eu costumo fazer que é legal, sempre que eu tiver um ambiente, aquilo que eu escrever no ambiente vai estar com um alinhamento à direita. Então eu estou aqui, está alinhado, né? Eu aperto o Tab, aquela setinha para a esquerda e para a direita do lado do que, ele vai alinhar à esquerda. Então eu consigo batendo o olho, eu visualizo que isso daqui já está dentro disso. E aí se eu der um Enter para vocês verem, esse daqui está justificado, esse daqui está centralizado, à esquerda e alinhado à direita, tá? Pessoal, outra coisa bastante importante aqui para a organização do texto são as divisões por seções, né? As partes do texto em si. Então, se vocês vierem aqui em LaTeX, Sectioning, vai ter algumas seções, que é a parte, chapter, que é o capítulo, a seção, subseção e subseção. Isso. A parte e o capítulo,
eles só funcionam no modo book. Já já eu coloco para a gente ver como que seria. E aí, para o modo artigo, tem a seção, a subseção e a subsubseção. Isso é interessante, por exemplo, para um relatório, né, que a gente tem introdução, resultados e discussões, objetivos, materiais e métodos, não nessa ordem, né, mas foi a ordem que me veio na cabeça. Então aqui, ó, se eu mandar executar, então a seção enumera 1, a subseção é 1 ponto e a subseção é 1.1. Então aqui, se eu, por exemplo, se eu colocar duas subseções e rodar, ele vai enumerar automaticamente, tá? Isso é interessante porque a formatação vai ser sempre muito precisa, não vai ter problema de desalinhar, vai ser sempre tudo certinho. E aí observem que a subseção alinhou a seção 1, subseção 2, subseção 1, tá? Então isso é uma parte interessante da organização. E aí se a gente colocar aqui, colocar book, ele então vai colocar a parte 1 do book. A parte sempre vai ter uma folha em branco, tá? E o capítulo sempre vai começar numa página à esquerda, tá? Então, por exemplo, se eu colocar outro capítulo, vocês podem ver que ele pulou uma página, né? Ele sempre vai começar nas páginas ímpares, então sempre numa página à esquerda, tá? Tem como mudar essa configuração, mas isso acho que não interessa muito aqui pra gente. Aí observem que aqui ele já tem uma formataçãozinha de livro e tudo mais, muda um pouquinho, mas não é o foco, só para vocês saberem que existe. E o mais interessante é que aqui do lado na estrutura aparece a organização, então aqui tem a parte 1, tá vendo que eu já mudei ali capítulo 1, capítulo 2. Ele já vai mudando ali. Então é bem interessante isso que você consegue se organizar. Ah, eu quero escrever na seção tal. Só clicar aqui, que ele tá vendo que ele já indica aqui na setinha pra gente o que é o que. Uma outra possível configuração ou uso seria a nota de rodapé. Eu não sei se algum dia vocês vão usar isso, mas então barra invertida footnote, nota de rodapé, o foot é rodapé. Ele vai enumerar a nota e vai já fazer o desenho, né? Então, aqui vai fazer. Um comando que é muito interessante também é esse daqui, ó, barra invertida, new page. Às vezes você quer pular a linha, pular a página. Aí eu vou usar outro footnote. Aqui. E aí observem que ele já colocou na outra página, né? Tá, isso daqui é bem interessante. Outra coisa também eu falo uma coisa, né, vício de linguagem. A gente tá vendo bastante coisa e tá bem batido, né? Então, eu recomendaria que vocês depois pegassem esses códigos e mexessem um pouco nele, sabe? Ficar uma meia hora, uns 20 minutos que seja, olhando cada código para assimilar, para depois quando você puder usar, você já ter essa memória do que aconteceu, da onde que vai. Mas assim, no demais, tudo que a gente está fazendo aqui hoje está aqui nesse LaTeX. Uma coisa que eu quero mostrar é esse daqui, ó, Vertical Spacing. Então, esses daqui são para dar distâncias na vertical, né? Então, de baixo para cima. Eu vou usar esse VSpace de vertical. Então, barra VSpace. E aí, ele aceita um tamanho. Eu vou colocar 1 centímetro. Às vezes, você quer separar um texto do outro, ou você quer separar as coisas, você consegue colocar isso daqui, tá? Então, é só colocar em centímetros que ele aceita. Se colocar em milímetros, ele também vai aceitar. Diminuiu. Então, 20 milímetros vai dar o mesmo, não. E também em pontos, que as letras são dadas em pontos, né? Então, 2 pontos é menor que 2 milímetros. Vamos colocar, por exemplo, 10 pontos. Tá? Então, vocês veem que
Mudou um pouquinho, vai aumentando o tamanho. É para dar esse espaçamento na vertical. E tem o espaçamento horizontal também. Aqui ele não vai fazer nada porque não tem nada na horizontal. Esse daqui a gente vai ver na parte de equações. Mas então tá tudo aqui, ó. Se vocês quiserem depois pegar e olhar, por exemplo, tem alguns box para destacar as coisas. Eu não vou entrar em detalhe em tudo, senão não vai dar tempo, não convém. Mas aí é isso. Então, reforço, a maioria das coisas estão aqui, ó, em LaTeX, nessa abinha. Depois tentem explorar até aqui, vão passando o olho. Se tiverem dúvida de alguma coisa, dá um Google. Às vezes até me manda uma mensagem, eu deixei meu e-mail lá no primeiro vídeo. E tá. E agora, a última informação desse vídeo vai ser uma configuraçãozinha que a gente vai fazer. E ela é muito importante, tá? Acho que todos os seus documentos têm que ter ela. Que é essa daqui, ó. Por que tá dando errado? Use... Ah, tem um aqui. Beleza. Então, ele é um pacote. Eu vou usar o pacote Geometry. Não sei direito a pronúncia dessa palavra. E as configurações que eu vou dar para ele são as bordas laterais, as margens, né? Isso daqui sempre é bem importante. Quase todos os documentos eles pedem essa configuração. Então a gente configura aqui a borda esquerda, lateral esquerda 3 cm, a direita 2 cm, a de cima 3 cm e a de baixo, o bottom, 2 cm. Então se eu rodar aqui, ó, observem que deu isso. Mas deixa eu colocar um para vocês observarem que ele realmente muda, né? Então, o F5 é um atalho para compilar, tá? Então, por exemplo, se vocês tiverem um mouse com aqueles botões laterais, vocês podem configurar aqueles botões laterais, por exemplo, para ser um F5 quando você estiver usando o Tech Studio. Ajuda bastante, fica mais rápido esse comando. Só uma dica aí meio jogada, mas ó, observem que mudou, né? Só que aí usar um tamanho de página tão pequeno não é interessante, né? Acho que dependendo da impressora nem aceita também uma margem tão pequena. Mas aí vamos deixar o... Acho que é o padrãozinho ABNT, ou geralmente relatório pede isso. Direito superior com... Esquerda e superior com 3. Direita e inferior com 2 centímetros. E é isso. Bola pra frente. Espero que tenha ficado claro essas principais funções aqui que a gente trabalhou, tá? Então, tudo de bom, um abraço. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.